Eu te agradeço, eu te louvo. Prepara cada um dos nossos irmãos para ouvir, abre os corações. Todo espírito de desânimo caia por terra nesse momento. Que os corações estejam abertos para receber a tua palavra, receber a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. Amém. Tudo bom, meu lindo? Rapaz, teu sorriso é bonito, cara. Você dá um retorno pra gente, assim, bom demais da conta. Vocês estão felizes? Amém. Com Jesus? Sim. Amém. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Agradeço ao nosso pastorzão aí por essa oportunidade, por esse poder voltar aqui. Eu tinha me dado umas férias, mas eu amo o pastor de qualquer jeito, não adianta. Ele pode me botar de férias ou não. Eu gosto quando ele me chama, mas o meu amor vem do céu, então tranquilo. Amém? O tema da nossa pregação hoje é a tentação de Jesus. Vocês já ouviram falar sobre a tentação de Jesus várias vezes, sim ou não? Sim. Não é? Mas hoje o Senhor vai nos falar de uma forma diferente. Amém, Saulo? E para a gente entender o contexto, né, eu também vamos falar um pouco sobre Lucas, porque o nosso texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 1. Do versículo 1 ao 2. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Nós vamos hoje tratar isso aqui bem interessante. A gente vai entender o contexto do Evangelho de Lucas. Gente, é lindo demais. Quando eu estava preparando, sabe, irmã Eva, Deus tocando meu coração e fervendo assim por dentro, a palavra ela vai entrando. E eu confesso para vocês uma coisa que eu não consigo preparar se não for com a Bíblia. Bíblia de papel. Quando vocês estiverem preparando a palavra de vocês, vocês vão entender isso. Lucas, capítulo 1, verso 1 e 2. Isso, primeiro capítulo, 1 e 2. Isso, versículo 1 e 2, tá? Versículo 1 e 2. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Que o evangelista Lucas, o doutor Lucas está tentando falar aqui? O que acontece? Lucas era o quê? O que Lucas era? Qual a profissão dele? Quem sabe? Médico. Doutor Lucas. O doutor Lucas, ele não foi contemporâneo de Jesus. Ele não viveu com Jesus. Porque nós estamos falando isso aqui nos anos 50. Jesus foi crucificado e ressuscitou lá no ano 30, 33. Se a gente pegar aquela, a ordem do tempo ali, no ano 33. E aqui, esse ocorre lá em 50. E ele diz aqui, tendo muitos empreendido, porém, ordem da narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Muitas pessoas nessa época estavam falando sobre Jesus, pastor, e colocando em dúvida que o Espírito Santo tinha agido, que ele tinha nascido da Virgem Maria, que o Espírito Santo tinha operado maravilhas ali, os milagres. Então estava se contestando a ação do Espírito Santo. E o doutor Lucas foi chamado por Teófilo. Teófilo era um homem de alta patente em Roma. Ele era gentil e que ele tinha se convertido ao Evangelho. Ele tinha se convertido a Cristo. E ele estava ouvindo. Ele ouviu a palavra. Não existia a Bíblia, aqui, o Novo Testamento, naquela época. Mas existia trechos. As pessoas estavam escrevendo. Mateus tinha escrito já, ali na época de Jesus. Mas escrevia, mas isso não tinha um livro correndo assim como a gente vê hoje. E as histórias corriam boca a boca. Era assim que a palavra era transmitida, dos pais para os filhos. E havia essa dúvida. E Teófilo se converteu ao cristianismo. E ele também ouve essas coisas. Não, mas peraí, mas não foi bem assim. O Espírito Santo não agiu.
Esses milagres não aconteceram tanto assim. Então o que ele faz? Ele contrata o Dr. Lucas, um médico, quer dizer, ele tinha, possivelmente ele pagou Lucas, porque ele foi fazer uma pesquisa de campo. Ele foi passar por onde Jesus viveu, por onde ele nasceu, foi a Nazaré, foi em Belém. Ele foi caminhar por onde Jesus tinha passado. E nesse caminhar, nessa pesquisa de campo, o que ele encontrou? Se fazia 20 anos. Quem ele encontrou? Não, o Dr. Lucas estava pesquisando. Ele estava indo a campo, indo em cada lugar e falando com as pessoas. Ele encontrou os discípulos, os 12. Ele encontrou os 12, ele encontrou os 70, ele encontrou outras pessoas convertidas, pessoas que viveram os milagres. Ele foi na fonte, ele foi fazer uma pesquisa de campo. Pesquisa de campo é você comprovar os fatos. Ah, foi o senhor, seu Anderson, o que aconteceu? Você viu Jesus, é verdade? Então, ele buscou fatos, ele comprovou fatos. Por isso que ele diz assim, ó, lá no primeiro versículo, ele já afirma, olha, a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, se cumpriram. Ele está afirmando. Entendeu? É verdade, se cumpriram esses fatos. Né? Ele já começa assim. Conforme nos transmitiram, o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. O 2. Coloca o 2 aí, pastorzão. Olha só. Conforme nos transmitiram. Então ele teve um contato com... Gente, é lindo demais da conta só. Né? Os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então ele se encontrou com os discípulos. Ele se encontrou com os 12. Não sei se com os 12 todos, mas com alguns deles. Ele se encontrou com Paulo. Ele fez viagem com o apóstolo Paulo. E o que acontece? Ele, nessa caminhada, buscando os fatos, pastorzão, buscando os fatos, irmã Eva, o que acontece com Lucas? Ele se converte. Ele também se converteu, porque ele começou a ver as pessoas que viveram só. Imagina, você presenciar, não na época de Jesus, mas depois, pessoas que viveram, que foram curados, que andaram com os discípulos. Mateus, João, e ele falou tete a tete, e eles comprovaram isso. Ele traz, e ele vai fazendo um relato, uma pesquisa de campo, e vai confirmando os fatos. Por isso que ele fala, e aí já no começo é interessante, porque ele começa a trazer os fatos. E ele faz questão no capítulo 1, já de saída, se você olhar o capítulo 1, você vai ver que ele traz fato da comprovação da ação do Espírito Santo de Deus. Quer ver isso? Vamos lá, vamos ver isso. Né? Se você vê logo no começo, aqui, no verso... Alô, som. Vamos lá no 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada a investigação, confirmando, acurada a investigação de tudo, verso 3, desde a sua origem, dá-se por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem dos fatos, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Aleluias. Então, eu estou trazendo a verdade dos fatos daquilo que você ouviu falar sobre Jesus. E eu vou mostrar para o senhor, Teófilo. Está aqui o relatório. Está aqui a pesquisa de campo. Vamos começar. Aí ele já vai lá no versículo 5. Por onde ele começa? Ele não começa com Jesus. Ele começa lá por Zacarias, o profeta Zacarias e Isabel. Que aqui tem milagre. Né? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E eles não tinham filhos, e ela não podia ter filhos. Isabel, porque era estéril. Uau! Olha aqui.
E aqui começa já o primeirão. Sendo ele avançado, e eles já eram velhos. Ela era estéril e eles já eram de idade avançada. Amém? Entenderam o contexto? Só que, lá no versículo 11, aqui ele começa a falar o primeiro milagre, a primeira ação do Espírito Santo. E a primeira ação de Deus. Né? Antes de Jesus. Aqui. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ele era profeta, ele cuidava do templo. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele temor. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João Batista. Não era João o evangelista que andou com Jesus? Será que não era? Ou era João Batista? Quem era? João Batista. É mesmo? Confirma, irmã Ana. Era João Batista ou João Evangelista que escreveu o Evangelho? João Batista. Ele estava falando de João Batista, o precursor de Jesus. E ele disse: vai nascer da sua mulher estéril do Senhor um filho, você vai se chamar João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Aleluia. Aqui é a primeira predição, a primeira profecia, já antes de Jesus, que acontece ali com Zacarias. Zacarias duvida, e aí ele fica mudo até nascer. Ele duvidou. Por quê? Ele duvidou. As circunstâncias apontavam tudo o contrário, que não daria. Ela era velha, era idosa, era uma senhora idosa, e era estéril. Gente, eram duas coisas contrárias. Aí ele olhou para a circunstância, ele não olhou para a profecia, ele não olhou para Deus, apesar de ser um profeta. Isso fala comigo ou com você? Sim ou não? Sim. Sim, querido. Porque nós não devemos duvidar. É por isso que a pessoa que ela não tem Deus, que a pessoa não confia no Senhor, essas pessoas que falavam isso, que o Espírito Santo não agia, essas pessoas não viviam milagres. E até hoje, essas pessoas que duvidam, Zezinho, essas pessoas que não acreditam na palavra, que não conhecem a palavra de Deus, elas não conseguem. Não acredito em Jesus, cara legal, igual eu há 23 anos atrás. Pô, cara, Jesus é um cara legal, cara, gosto da balada que ele prega, não sei, é isso que eu falava. Pô, legal, fala em amor, pô, perdão, não era só isso que eu sabia. Eu não conhecia a palavra, eu não conhecia nada, eu não conhecia a Bíblia. Eu conhecia tanta coisa, mas não conhecia nada. E aqui, Zacarias duvidou e ele fica surdo, mas fica mudo. Né? E João Batista, amado, será usado por Deus. João Batista é primo de Jesus. Em Lucas 1,16, olha só, fiquei tremendo. O anjo falando ainda para Zacarias: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Ele diz que ele vai nascer, esse filho vai se chamar João, e ele vai converter muito dos filhos de Israel. Ele está falando de João ainda. Ele está falando de João. Então aqui uma ação do Espírito Santo, é uma profecia. E o doutor Lucas já começa derrubando aquelas mentiras que estavam sendo faladas sobre Jesus. Amém? Amém. Mas agora vem uma nova aparição, e eu preciso falar sobre isso, sobre essa revelação, que é um anjo que aparece a Maria, que está lá no versículo 26. Agora ele aparece para quem? Para Maria. Maria. Maravilhosa, Maria. Uma mulher abençoada. E ele disse assim, o anjo agora, no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré. Ele aparece a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Amém. Tá ligado, igreja? Ele aparece para Maria e ele fala também uma profecia que vai acontecer logo em seguida. Algo que vai acontecer e que está prestes a acontecer. Maria é escolhida, Maria é chamada, só que Maria, diferente de Zacarias, ela creu. Vamos ver? Lá no versículo 30.
Eu vou pular, mas eu recomendo que depois vocês leiam em casa. Leiam todo o capítulo 1. Vocês vão encantar. Vocês vão ficar maravilhados. Vocês vão ficar tocados com o poder de Deus. E com o que o doutor Lucas veio. Ele começa a ver fatos. Ele começa a ver comprovação desses fatos. Porque ele fala com as pessoas que viveram. Não é uma opinião dele. Não é uma experiência dele. Não. São pesquisas de várias pessoas. Perguntas. E conviveu e viu essas pessoas. Lá no versículo 30, vamos ver o que diz o anjo para Maria. Olha só que tremendo. O anjo diz: e eis que conceberás e darás à luz um filho, e que se chamará Jesus. Amém? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aleluia! Você pode glorificar comigo? E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado terá fim. Não terá fim. Como? Não terá fim. Não terá fim, amado. O seu reinado do nosso Jesus, do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o escolhido, sacerdote, não terá fim. Nós não servimos a um Deus de pedra, a um Deus de mármore, a um Deus de madeira, que não ouve, que não fala, que não anda. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. E ele fala para Maria isto. E ela não estava esperando. Ela não estava esperando. E ele reinará para sempre. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Eu sou virgem. Como é que vai acontecer isso? Aí o anjo começa a descrever: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. No 35. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Filho de Deus. Amados, você vai ler a cada versículo e você vai ver a comprovação da palavra ali pelo Dr. Lucas. Não uma opinião, mas fatos. Isso aqui é resultado de fatos. E eu acho fantástico. Porque Maria, ela simplesmente, ela poderia, não, mas peraí, isso não é possível. Como é que eu não vou ter relação e vai nascer alguém? Que história é essa? Eu estou sonhando. Isso é uma ilusão. Isso não é real. Mas ela não se comporta dessa maneira. E é isso que torna Maria especial. Amém? Amém. Glória a Deus. Lá no 36, a gente vê, que o anjo continua falando com ela. Continua falando. O que vai acontecer? E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Lembra lá da outra profecia que tinha Zacarias? Agora ele fala para Maria. Isabel era irmã de Maria. Igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo que já é o 6º mês para aquela que se dizia estéril. Então Isabel já estava com quantos meses? João faltava 3 mesinhos para nascer, Joãozinho. Amém? Estão entendendo até aí? E no 38, é isso que eu acho lindo, esse versículo 38. Olha o que Maria fala. Olha a resposta dela para que o anjo, aquela profecia. Ela diz o seguinte: aqui, digam comigo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Ele entregou a profecia, ela recebeu a palavra, ela tomou posse e disse: que se cumpra em mim esta palavra. Amados, nós precisamos crer mais, nós precisamos tomar posse da palavra, nós precisamos ter fé, nós precisamos, quando ouvir o nosso pastor, o enviado de Deus, uma palavra direta do céu, aí você: eu creio. Não, mas é impossível. Há um ano atrás, amados, sinceramente, pensem junto comigo. Há um ano atrás, se o pastor Valério chegasse assim: pessoal, daqui a um ano
o nosso templo já estará coberto e com as paredes todas prontas. Quem aqui acredita nisso? Ninguém, pastor. Tem alguém? Pelo menos um. Tá, Léo? Quem ia acreditar? Se não tinha nada, só tinha a tenda. Vocês viram? Lembram, gente? Só tinha a tenda. Né, irmã Divar? Daqui um ano, amados, aquela igreja estará levantada, coberta e com paredes, sem o piso do templo. Vou dar uma chance. Sem o piso do templo, não precisa do piso do templo, não. Alguém acreditaria? Ninguém. Olha para trás, pesquisa aí, pastor. Ninguém acredita. Nossa fé está pequena. Feito uma pesquisa de campo hoje, nossa fé está pequena. Precisamos orar mais, os irmãos precisam ler mais a palavra e crer mais. Porque era impossível uma circunstância, sim ou não, amados? Eu não consegui enxergar. Eu fico olhando para aquilo, eu digo, pelo menos quando eu falava com a irmã Ana, né, e com o irmão Taléo, falava com a gente, eu não entendo. Como é que 35 pessoas e está acontecendo isso em um ano, gente? Porque um ano atrás não tinha nada. Sim ou não? Mas é Deus. É o poder de Deus em ação. É a fé de um líder. É a fé de um homem que olha por cima das circunstâncias. Ele não olha as circunstâncias, Zezinho. E nós precisamos aprender a amar mais e respeitar mais o nosso pastor. E crer mais nas loucuras dele. Porque vai vir mais loucuras. Porque ele vai começar a se acostumar com as loucuras de Deus. E a gente precisa estar preparado. Porque se a gente ficar olhando aqui só nas circunstâncias, não precisa mudar a nossa visão. Irmã Eva. Amém? Amém. Então, igreja, se prepara. Foi sábado que nós fomos? Foi ontem, né? A gente foi olhar lá a chácara. A circunstância é totalmente contrária. Mas eu creio que Deus vai agir naquele lugar. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vai quebrantar corações e mentes. E Deus vai abrir a porta ali para o nosso encontro em setembro. Aleluia. Então Maria, o que ela faz? Quando ela diz que seja feita a tua palavra. Amém. Ela crê. Ela se deleita, ela acredita, ela coloca a fé em ação, amados. Um outro momento também que Lucas ele faz questão de provar, já no primeiro capítulo assim, do Evangelho de Lucas, são vários fatos da interferência do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo. É quando Maria, que eu acho lindo, Maria, né? Isabel está grávida. Então, ela vai visitar Isabel antes do neném nascer. Então, um mês depois, ela sobe a montanha. Vamos ver isso aqui, ó. Naqueles dias despontos, Maria foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. E foi ver a irmã Isabel. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, acredito que uns 2 meses, porque faltava 3 meses quando ela recebeu a profecia. Que ela tinha 6 meses e que ia nascer um varão. Jesus, ok? Então, 2 meses depois, eu creio, isso é um dos cálculos meus, ela foi visitar Isabel. Quando ela chega em Isabel, ela sauda Isabel. Saúda Isabel. Oh, Isabel, minha irmã, a paz do Senhor. Quando ela fala isso, o que acontece? Vamos ver? Ela saúda, ela só cumprimenta Isabel. Irmãos. Olha o que diz aqui. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Glória a Deus, amados. Você tem que se alegrar. Ela saudou, ela diz a paz do Senhor, irmã Isabel. Aleluia. E a criança, o pequeno João Batista, salta na barriga. Porque, olha só, e olha o que acontece. Olha só, no verso 42. Exclamou em voz alta Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aleluia. Amados, o anjo falou com Isabel em algum momento, falou com o esposo, falou com Zacarias e falou com Maria, entende? Mas olha o que Isabel fala. Agora o Espírito Santo revela para Isabel que o filho que Maria tem, recém-gerado de 1 mês,
um mês e pouco. Bendito é o fruto. Bendito és tu entre as mulheres e o fruto do teu ventre. Oh glória! Isso é ação do Espírito Santo, não é? Totalmente. Totalmente. Amém? Amém. E por fim, um telegrama do céu. Que está lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 10. Olha que lindo. Capítulo 2. No capítulo 2, verso 10. 2:10. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago a boa nova de grande alegria que será para o teu povo. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Você pode se alegrar. Amém. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. E ver que o anjo do Senhor diz. Ele tinha falado para Maria: você ficará grávida e dará à luz. Ele estava falando, era uma profecia, era algo que não tinha acontecido. Vai acontecer. E agora, isso aqui ele fala para os pastores da região. Ele chega para os pastores naquela região, está lá no verso 1, no verso 8. Havia naquela região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor lhes desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago a boa nova da grande alegria, que será para todo o povo. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Aleluia! E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem e de boa vontade. Amém? Amém. Nasceu Jesus. Geralmente a gente vê esse texto lá no Natal, mas hoje o Senhor está trazendo para nós entendermos uma maior profundidade, não na emoção do Natal, mas na mente, para que a sua mente seja renovada, para que a sua fé seja fortalecida. De tudo ali que o irmão Teófilo agora recebe essa palavra através do Dr. Lucas, e tem a sua fé fortalecida, a sua fé compactada, e com certeza será um agente de milagre na vida de outras pessoas. Porque é para isso que nós temos que ter a fé fortalecida. É para que o Senhor reine sobre a nossa vida e a vida daquelas pessoas à nossa volta. Amém? Amém. Agora lá no capítulo 4, amados, nós vamos a introdução foi feita. Agora nós vamos à pregação de hoje. Amém? Lá no capítulo 4, do verso 1 ao 13. Abra suas Bíblias aí no capítulo 4. Eu vou pedir mais uma vez encarecidamente. Eu vou bater isso na cela, na igreja, onde eu tiver. Suas Bíblias. Abram suas Bíblias. Não abram seus telefones. Abram suas Bíblias. Porque o telefone não vai fortalecer, não vai edificar a tua fé. Eu garanto isso para você. Porque você vai olhar ali, você não vai arriscar seu telefone. Aquilo não vai trazer. Eu não vi ainda ninguém. Você vê pessoas frágeis, sem conhecimento da palavra. Agora, com um lápis, com caneta, com papel, riscar. Uau! Falou comigo. Deus falou comigo. Quer fazer um teste? Eu faço com você. Eu só vou perguntar 3 versículos. E você não vai saber responder. Versículos? Tranquilo. Amém? Eu estou falando isso, amor, com amor. É para o seu crescimento. Eu estava vendo um vídeo num pastor lá na África, pastorzão. Aí estava o pessoal todo lá do culto, e a galera tudo com telefone. Lá na África, no culto. E uns com telefone. Eita, mandando mensagem para cá, e o culto rolando. E as pessoas. Aí o que ele fez? Pegou e mandou recolher o telefone de todo mundo. Entregou uma Bíblia. Pá, 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 pá. O que você acha sobre isso? O pastor do... Não, amado. A gente precisa ser exortado.
Enquanto simplesmente ficar com tapinha nas costas, não haverá crescimento. Nós não vamos crescer. Você não precisa ficar chateado. Se você fica chateado só comigo, não fica com o pastor não. Se quiser ficar chateado, fica só comigo. Porque eu não vou ficar chateado com você, eu vou te amar mais ainda. Diz, pastor, você é muito chato. Por que Bíblia? É porque é necessário. É a palavra. É porque você não vai aprender de forma diferente. Não vai, queridos, não vai. E fica tranquilo que eu vou permanecer nessa batida. Porque Deus fala comigo assim. Hoje eu fui tentar, né, aqui, para ver essa palavra, eu tive que buscar 2 Bíblias. E a palavra parecia que saltava assim, ó. Irmã Eva, parecia que saltava. A palavra parecia que saltava. Meu Deus. Digo, obrigado, Senhor. Eu estava vivendo ali. O anjo falando com Maria. O anjo aquele... É tremendo, querido. É tremendo. Faça essa experiência. Lucas 4, 1. Vocês já acharam? A tentação de Jesus. Após Jesus ser batizado no Rio Jordão, por quem? João Batista. Igreja, tá? Quem batizou Jesus? João Batista. Não foi Mateus? Não. Então tá bom. Então, após ele ser batizado ali, ele cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo aparece em forma de pomba, mais um fato que o Dr. Lucas risca ali, né? O Espírito Santo aparece em forma de pomba e Deus fala para ele: este é o meu filho amado a quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado a quem eu me alegro. E quando ele sai, no verso 1 do capítulo 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. E aí, amados, ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, como você sai ali daquele encontro com Deus. E aí, de novo, aqui tem uma revelação. Quando você sai do encontro cheio, você vive aqueles 3 dias tremendos, maravilhosos, a sua mente é expandida, a sua fé é expandida, você se fortalece. Quem não fez o encontro ainda, levanta o braço. Quem mais? Só um. Irmão Orlando, já fez? Já. Mais alguém? 2. Ah, Toninho, 2. Maravilha. Olha, temos 2 aqui. E você cheio, deseja estar no próximo encontro, amados. E você cheio de Deus. O que vai acontecer? O inimigo vai se levantar, porque ele não vai ficar satisfeito. Porque você teve a revelação, então vai tentar esfriar, vai tentar te trazer confusão. Vai tentar, outro dia nós na célula, foi na célula, né? Nós tivemos a palavra tremenda, um irmão chegou lá. De repente eu vou contar essa história. Não vou contar o irmão, mas eu vou contar a história. Aí, eu achei tremendo, né? Foi maravilhoso. O irmão chegou na célula lá e compartilhou com a gente uma experiência tremenda de como que o inimigo trabalha nas nossas mentes. E como que a gente tem que conhecer a palavra. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E aí eu estava aflito e tal. Esqueceu de ligar para o pastor, esqueceu de ligar para o líder dele, de célula, esqueceu de ligar para algum irmão. Aí ligou, foi para a internet e achou lá um pastorzão, falou bonito, rapaz, um monte de seguidores. Eita, coisa linda, esse aqui é de Deus. E o pastor orando, e pá, tá? E ele disse: se você quiser, manda para mim, se você estiver aflito, manda para mim, escreve aí e manda que eu vou orar por você. E o irmão fez o quê? O irmão ou a irmã? Não lembro agora, se é o irmão ou a irmã. Né? Foi e mandou para lá. Justo. Pediu uma oração. O pastor já respondeu lá, maravilha. Ah, não, vou orar por você. Sei o que, eu vou para o monte, vou para aqui, vou para lá e vou estar orando por você. Agora, antes de eu ir para o monte e antes de eu começar a orar, você precisa fazer uma coisa. O que era que ele fez? Que o pastor pediu? Pix. Quem falou Pix? Quem falou Pix? Eu. Amados, eu fui muito edificado, porque sinceramente eu não consigo na minha cabeça entrar esse tipo de coisa.
Jesus, ele deu a vida por mim e por você, amor. Ele cobrou quanto? Nada. Foi de graça, é pela graça. É pela graça, nós somos salvos pela graça, nós somos alcançados pela graça, nós vivemos pela graça, amados. Mas ali foi lindo aquela célula, porque falou muito conosco, falou com todos nós. E aí a pessoa ligou, ó, manda o Pix que aí eu subo o monte, eu vou orar por você. Eu de picareta. Eu falei, não, ó, picareta. Falso profeta, falsos pastores. E naquele dia, todos nós naquelas células fomos edificados. Todos nós fomos fortalecidos na nossa fé. Porque a palavra, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Amém? Eu estou contando esse fato porque se de repente algum de vocês passou por isso, ouviu alguém, porque as pessoas estão aí, gente, aflitas, passando por lutas, por dificuldades. Se Jesus foi tentado, e aqui ele diz isso, ó, Jesus é tentado, e no versículo 3, quando ele vai para o deserto, no versículo 3, Satanás já entra, pá, com tudo, e diz assim, olha só, agora começa a tentação de Jesus. Se Jesus for tentado, imagina nós, o que deixa para nós? Irmão Orlando, o que deixa para nós, irmão? Se ele foi tentado, ele tinha acabado de ser batizado, um homem santo, filho de Deus. Olha o que Satanás propõe para ele. Se és realmente o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus estava passando por quê? O que ele estava passando ali? Jejum, né? 40 dias. E o que ele estava sentindo? Fome. Fome. O que o inimigo atacou? Na fome, né? Ah, então ele vai no lado fraco, ele vai aonde você está fraco, ele vai aonde eu e você estamos fracos, ele vai atacar essa área. Se você é filho de Deus, ele duvida, ele crê. Ó, se tu és... Satanás é sujo, é mentiroso, é o pai da mentira. Se tu és, ele coloca em jogo, ele faz o mesmo jogo lá da serpente, lá de Adão. Se tu és o filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Você está com fome? Transforma essa pedra em pão. É isso que diz. Mas olha que tremendo. A importância da palavra, irmãos. É isso que eu queria mostrar para vocês. Se você tivesse com caneta, por isso que eu falei, leve caneta, Bíblia e papel. Porque você vai ver aqui hoje. A palavra sendo falada. Aí Jesus diz assim, ó. Está escrito. Olha o que diz lá. Olha o que ele diz. Não, porque eu sou filho de Deus. Está pensando o quê? Eu sou Jesus. Eu sou o cara. Deus me mandou aqui para a terra. Eu sou o super-homem. Você já viu que na Bíblia não tem super-homem? Irmão Taléu, na Bíblia não existe super-homem. Mas parou para ver? Existem pessoas iguais a nós, que falham. Irmão Anderson, pessoas iguais a nós, que têm medo, que não se acham capazes. Gideão, eu sou o último da minha casa. Pessoas iguais a nós, gente. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aleluias. Mas se Jesus disse está escrito aonde? Na Bíblia. Mas aonde, meu? Em Lucas 4:4. Mas Lucas não existia ainda naquela época. Não tinha esse evangelho. Está escrito em Deuteronômio 8:13. Aí ele cita a palavra, porque só tinha o Antigo Testamento. Então, ele diz, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Vai lá em Deuteronômio 8:13 para ver o que está escrito. Vamos ver. Está aqui? É rápido demais, senhor. E se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, com o maná, no 14,
que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Uai. Desculpa, gente, desculpa, perdoa. 8:3. Deuteronômio 8:3. Perdão. Viu por que tem a palavra? Vamos ver agora. E se te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Amém? Olha onde é que ele foi. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia a Torá. Que era o que tinha. Ele conhecia a Torá todinha, porque o menino judeu, o menino Israel com 12 anos tem que conhecer toda a palavra. Com 12 aninhos, para ele se tornar homem, ele tem que passar por um teste, onde ele tem que responder todas as perguntas sobre a palavra. Você sabia disso? Não. Então fica sabendo agora. 12 anos. Você quantos anos tem? E você sabe a palavra? Não. Se eu te disser o que está escrito lá em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Vamos fazer um teste hoje aqui. Passa. Se não passa, vai para a palavra. O que está escrito em Apocalipse 3:20? Vamos? 1, 2, 3. Ok. Vou imaginar. Vamos para frente. Vamos para a palavra. E no 5. E no versículo 5. No versículo 5. E elevando-o, o mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Olha o que Satanás, outra proposta. E aqui tem uma revelação tremenda para cada um de nós. Né? Então ele perdeu o primeiro, amém? Ele perdeu o primeiro. Pá. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe: dar-te-ei, olha só, presta atenção, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dor que me quiser. Todos os reinos do mundo me foram entregues. Ele está falando. Ele não é dono do ouro e da prata, mas ele é dono do mundo. Quem reina sobre o mundo? No mundo jaz. De novo, no mundo por isso que ele falou isso. Eu tenho os reinos do mundo. Eu tenho riqueza, eu tenho poder, eu tenho fama, beleza. Tudo isso. Vou te oferecer aqui, ó. Tudo isso eu te dou. Todo esse poder. Dinheiro, poder. Ele está dizendo aqui. Portanto, mas tinha uma condição. Portanto, no 7, se prostrado me adorares, toda será tua. Toda riqueza, todos os reinos do mundo, eu te dou. O que Jesus fala? O que Jesus fala? Vai para trás de mim, Satanás. Está escrito. Está escrito. Você percebe a importância do estar escrito? A palavra está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Aleluia. Ele está citando a palavra. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Somente a Ele te darás culto. Está escrito aonde? Ele estava falando o quê? De novo sobre Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 16, capítulo 6, verso 13. Não, vamos lá. Aí ele cita Deuteronômio 6, 13. Ele vem com a palavra. Ele não fica discutindo com Satanás. Sou melhor que você, rapaz. Você tem um mundo, eu sou filho de Deus. Você está pensando o quê, rapaz? Eu sou o maior. Não fica esse papo furado. Você não tem que estar conversando com Satanás. Você não tem que dar trela para Satanás. Você não tem que dar trela para o diabo. Você não tem que estar conversando com ele. Você tem que... A palavra. Porque está escrito: somente ao meu Deus eu darei e prestarei culto. Amém. Eu só prestarei culto ao meu Deus, ao meu Senhor. Fim de papo. O
O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. E a Ele servirás, ao Senhor. Mas não satisfeito, Satanás vai uma terceira vez, porque precisa ser 3 vezes para dar o desempate. Porque ele já perdeu 2, então... Mas ele quer mais. Ele quer ser humilhado, Anderson. E vai ser humilhado aqui agora. É na terceira, e vai para a terceira. Lá no verso 9. Aí o que ele faz? Ele leva Jesus lá para o pináculo do templo. Lá para o lugar mais alto. Uau. Templo de Salomão, lá em cima. Aquela construção mais famosa da época. Mais estupenda da época. Ele leva Jesus lá para cima. E olha o que ele diz. Se és, o que ele diz? Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Ele quer fazer prova. Ele quer fazer uma provinha com Deus. Se tu és, de novo ele joga na dúvida. Tu és realmente filho de Deus? Então te joga daqui para baixo. Ele está lá em cima. Né? Só que aqui, amados. Satanás é tão astuto. É tão astuto. Sabe o que ele faz? Ele também conhece a palavra. E ele cita a palavra. Quer ver? Agora ele vai dizer a palavra. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Sim ou não? É o que está aí ou não? Porque isso está escrito. Aí ele fala, ele usa o mesmo argumento de Jesus. Porque está escrito, mandará que os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Onde que está escrito isso? Salmos 91, 11. Salmos 91. Ele cita a palavra porque ele conhece a palavra. Então quando você vê alguém na internet, um filho das trevas, falando a palavra, eu não estou falando a palavra. Mas ele fala sobre Jesus. Mas ele fala sobre, lá naquela seita, lá não sei aonde ele fala sobre Jesus, e fala tão bonito, e ele e fala baixinho, e tem uma música bonitinha, e não sei o que. Tudo isso eu já vi, eu participei. 11 anos. Mas não engana. Me enganou lá. Eu não engano. Porque ele vai tentar enganar. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar palavras bonitinhas. Vai usar pessoas falando o nome de Jesus. Tem até um camarada aí que diz que é Jesus. Ele é daqui, é de Brasília, eu acho, aquele camarada. Doido. É aquele maluco lá mesmo. Ele diz que ele é Jesus. Ele é Jesus encarnado. Você já viu? Quem já ouviu? eu, na TV, né? Sim, sim. Você não foi em nenhuma palestra dele, não? Quem mais? Só a irmã. Sou eu, gente. Só a irmã Gerilda conhece? Ninguém mais conhece. Só vocês dois? Nós 3, então? O pastor não conhece, não. O pastor já sabe até a chácara, rapaz. Foi lá para chimarrão com ele, não? Não? Muito famoso. Famoso, ele conhecia esse camarada há muitos anos. Né? E ele diz isso, aos teus anjos dará ordem. Isso está lá em Salmos 91, 11. O que está lá em Salmos 91? Porque, olha lá. Isso aqui foi Satanás que falou para Jesus. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eu e você podemos dar ordem para os anjos. Isso é fato, está escrito. Amém? Sabem disso? Revelação, por isso que eu disse. Revelação. Satanás fala isso. Não satisfeito. Aí ele vai para o verso 12. Né? De Salmo 91. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Ele cita a palavra. Ele cita a palavra, olha lá. Tentando enganar o mestre. Porque os seus anjos para te guardarem. No 12. Só um próximo versículo. Aqui é Satanás dizendo, gente. Está escrito. Ele está escrito. Não? E eles se susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que Jesus diz? O que Jesus diz? Dito está: não tentarás o Senhor teu Deus. Oh glória! Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Eu estou mostrando isso para vocês, amados, porque a gente vê sempre esse texto e você sempre vê o que está escrito aqui em Lucas, o diálogo entre Satanás e Jesus. Mas a gente não vai lá quando Jesus diz, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, que está lá em Deuteronômio 6:12. Deuteronômio 6:16. Jesus cita que está em Deuteronômio 6:16.
não tentarás o Senhor teu Deus. Passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então, Satanás viu que não tinha jeito. Ele viu que perdeu. Ele perdeu uma, perdeu duas, perdeu três. Não tinha jeito, porque ele conhecia a palavra. Porque ele estava diante do Filho de Deus. Ele estava diante de um homem ungido. Ele estava diante do maravilhoso, Pai da eternidade. Mas perdi. E ele deixa por um tempo Jesus. Por um tempo. Ele não se afasta de vez, ele deixa por um tempo só. Porque depois ele continua ao derredor, continua perturbando todo o ministério de Jesus, né? Usando lembra quando Jesus disse para Pedro, arreda de Satanás, tá vendo? Ele não deixa, ele fica tentando. Amém? Então, amado, Jesus foi tentado pelo inimigo. Jesus foi. Eu estou recebendo um sinal daqui desse lugar. Eu entrego tudo. A pastora fazendo assim, ó. Mesmo após ser batizado no Rio Jordão, ele é tentado, né? E o inimigo ao derredor. Ele não perde, né? O que deixa para mim e para você? A pergunta é: o que deixa para mim e para você, que somos seguidores dele? O que deixa? Você acha que vai ser tentado? Não, eu sou santo, eu sou o quê? Eu sou convertido, tem 10 anos, eu tenho 20 anos. Não. Cuidado, aquele que está em pé para não cair. Amém? Amém. Aquele que está em pé, e nem apontar o dedo para o outro. Não, isso aqui é, não sei o que. Cuidado, esse tipo de coisa é terrível, perigoso. Ele não deve fazer isso, ele tem que estender a mão para apoiar o outro. E não apoiar para ninguém. Porque o outro está passando por luta, por dificuldades. Irmão, fecha a janela para o Cacá não ouvir a minha voz. Ele está ouvindo a voz. Aí complica. Cacá não é fácil. Né? Então, use a Bíblia. Conheça a palavra, amados. Né? João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. É preciso a gente conhecer. Isso vai fortalecer a tua fé. Isso vai fortalecer a tua caminhada com Deus. Vai te levar a lugares mais altos para as suas afrontas com o inimigo, as lutas que você vai passar, um momento de dificuldade, um momento de doença, um momento que você estiver orando, intercedendo por um filho seu, por um discípulo, por o seu pastor, pela sua nação, pelo seu país. Eu e você, nós temos esse papel. A igreja precisa ser forte, a igreja precisa se levantar. Orarmos pela construção do templo, orarmos por vidas para estarem ali, vidas para o próximo culto, a gente convidar. O irmão quiser vir, aí você tem que ser um agente facilitador. Você tem que ir ali, dar uma carona para ele, com o maior prazer, que é a sua missão. Amém? Amém. Então isso é evangelismo. Mas eu não evangelizo não, porque eu não sei o quê. Mas aí todo domingo você dá a carona para o irmão, você dá a carona para alguém, não sei o quê. E você acha que não vai evangelizar. E você acha, aí você enche a Kombi de gente e leva para a igreja. Não, amado, você está fazendo um papel, o seu papel de evangelista, o seu papel de abençoador. Você está levando bênção para a vida do teu irmão. Naquele dia você não sabe o que teu irmão e tua irmã estavam passando. E qual a necessidade dele. Agora mesmo o irmão Orlando ali, ele fez um gesto tremendo. Ele não sabe, de repente ele... Não, mas eu só fiz isso. Não, amado. Você não sabe no céu o gesto que você fez. Você não sabe o valor, querido. Você não tem noção do valor para Deus do que você fez. São pequenos gestos, muitas vezes, que transformam vidas, que mudam circunstâncias, que operam milagres na vida das pessoas. Seja um agente de milagres. Continue sendo essa bênção da Igreja Colheita Sobradinho. Essa igreja é linda, essa igreja é abençoada, essa igreja é poderosa, mas nós estamos só no ensaio, querido. Vocês verão pessoas atravessando a cidade. Não, eu quero ir lá na igreja de Sobradinho, lá na Rota do Cavalo. Onde fica isso? Amém. Papai, eu não sei nem onde fica, mas que eu quero ir, eu vou. Vocês vão ver. Vocês se preparem. Eu declaro isso na autoridade no nome de Jesus. Glória a Vidas
atravessarão essa cidade, elas não verão circunstâncias, elas não olharão para a geografia, elas não olharão para as dificuldades. Elas querem viver algo novo, elas querem viver algo que ela não está conseguindo ver em outros lugares. Elas querem viver novidade de vida, transformação, milagres, curas, restauração, salvação, libertação. Nós teremos na igreja, nós já estamos vivendo isso, mas nós vamos viver muito mais. Amém. Irmão Zezinho, nós vamos viver muito mais. Amém. Em nome de Jesus eu declaro essas palavras. Amém. Para a honra e glória dele, somente dele. Amém. Você pode ficar de pé para a gente orar? O pastorzão, ele falou que ia orar no final. Obrigado, meu anjo. Orar. Parece um gesto simples, mas é um gesto de amor, é um gesto de carinho, é um gesto de cuidado. Parece simples. Deus te bendiga hoje e sempre, meu irmão. Minha irmã. Querido, coloque agora na sua mente, no seu coração, aquelas pessoas que você ama. As pessoas da sua família, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, seus funcionários, seus familiares. Pense nessas pessoas. Pense naquelas pessoas que você está orando para trazer para os pés da cruz, para conhecer Jesus. Nós vamos orar por essas pessoas. Comece a orar por elas. Antes de convidar alguém, comece a orar por elas. Não se preocupe com as circunstâncias. Ah, não, mas eu acho que ela não vai. Eu acho que, não sei, ela não gosta de igreja. Não preocupe com isso. Olha os milagres que nós vimos aqui. Só no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Amado, o nosso Deus é especialista em impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. E nós vamos orar por todas essas pessoas. Amém? Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós nos alegramos em Ti. Te agradecemos, Pai, pelo Teu sacrifício ali na cruz, Papai. Te agradecemos porque o Senhor não desistiu, Pai. O Senhor, como 100% humano e 100% Deus, como homem, o Senhor sentiu medo. O Senhor sentiu frio, o Senhor sentiu fome ali quando foi tentado por Satanás, Pai. Oh, Senhor Deus, vem sobre a vida de cada um dos Teus filhos nessa igreja. Fortalece a fé de cada um, Papai. Vem curando toda enfermidade, todo câncer, toda diabetes, toda pressão alta. Cura, Senhor Deus, nesse instante, toda enxaqueca, toda dor de cabeça. Vem, Senhor Deus, curando os relacionamentos. Vem, Senhor Deus, curando as famílias, restaurando os esposos, as esposas, os filhos. Que os corações estejam unidos, Pai, das famílias. Vem, Senhor, trazendo libertação àqueles que estão cativos do vício, da bebida, do cigarro, das drogas, do sexo. Vem trazendo libertação, Papai, nesta hora. Opera, Senhor, um milagre na vida que eles estão doentes, Pai. Tira toda enfermidade, todo espírito de enfermidade que bate em retirada agora, nesse instante. Nós damos uma ordem. Que saia agora sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre os nossos irmãos, sobre a Tua igreja. Que bata em retirada, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura aos enfermos. Traz restauração plena. Capacita. Abre, Senhor Deus, a área financeira, as portas que estão fechadas, as portas que estão trancadas, no trabalho, no financeiro, Senhor Deus, o devorador. Nós cancelamos todo o ataque do devorador nas finanças dos nossos irmãos e dessa igreja. E profetizamos, Senhor Deus, portas abertas,
prosperidade. Diga assim: eu recebo. Eu recebo. Nós declaramos prosperidade sobre a tua igreja, sobre os nossos irmãos, sobre as empresas, sobre o trabalho, sobre os funcionários, papai, de toda a igreja, colheita Sobradinho, Pai. Derrama, Senhor, a tua unção. Traz renovo, fortalece a fé dos teus filhos. Muda, traz um tempo novo, restaura aqueles que estão caídos, levanta os que estão caídos, fortalece a fé. Que eles possam entender, Pai, os teus princípios. Que eles possam ser servos obedientes e fiéis à tua palavra e cumprir todos os teus mandamentos. Abençoa os nossos pastores, Valério e Maria, Pai. Cuida deles, livra de todo mal, de todo intento do maligno. Oh Senhor Deus, abençoa ali a pastora Maria na sua viagem, com a sua família, os seus filhos, seus netos. Vem abençoando, papai. Abençoa nossos filhos, nossos netos, nossos genros, a nossa parentela, onde quer que esteja. Muda a nossa história, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti. Está escrito em João 10:10 que o Senhor veio para nos dar uma vida e vida abundante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.